As crianças cantaram e afirmaram: Ele é o Rei, Ele é o Rei. E nós estamos nesses dias em que se comemora o Natal. Não é necessário nós gastarmos tempo explicando o porquê de que entendemos que é apenas uma data que se convencionou, mas que certamente Jesus não nasceu nessa data. No entanto, amados, alguém pode questionar e dizer: então por que celebrar? Por que comemorar? Nós podemos apresentar a mensagem verdadeira e aproveitar essa oportunidade. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. E aqui estamos para isso. E eu quero pensar, meus amados, sobre alguns aspectos do nascimento de Jesus. Eu não quero meramente contar uma história, porque você conhece. Você conhece a história dos pastores que estavam no campo. Você conhece a história dos magos que foram adorá-lo. Você conhece a história da manjedoura. Você conhece a história do nascimento de Jesus. Todos nós sabemos. Mas há muitas coisas importantes às quais nós devemos prestar atenção. Porque aqui, meus irmãos, nós podemos ver, e eu quero pensar com você nessa noite sobre isso, nós podemos ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas, conduzindo todos os eventos e todos os acontecimentos para cumprir os seus propósitos, para cumprir as suas promessas e realizar aquilo que estava prometido, aquilo que era esperado. Eu peço que você fique com sua Bíblia aberta no texto. E esse texto nos fala que naqueles dias, naquele tempo, foi publicado um decreto de César Augusto. Quando Jesus, o nosso rei, o rei dos reis, nasceu, César Augusto era o imperador de Roma. Roma dominava o mundo então conhecido daquela época. Quem era esse homem? César Augusto era um dos grandes, e foi um dos grandes imperadores romanos, um dos maiores, um dos mais notáveis. Seu nome original era Otávio Caio, ou Caio Otávio. Ele foi imperador, ele era o imperador no tempo de Jesus. Ele começou a reinar, começou o seu reinado, o seu império ali no ano 27 a.C. E quando Jesus nasceu, ele era o imperador. Ele era sobrinho neto e ao mesmo tempo filho adotivo do grande imperador Júlio César. E quando ele ascende ao trono depois da morte de Júlio César, então ele tornou-se o Augusto. O Senado romano conferiu a ele esse título. Ele então passa a chamar-se de Caio Júlio César, mas era conhecido como Augusto. Augusto significa majestoso, sublime. É por isso que Lucas ele vai nos dizer que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. César era seu nome, Augusto seu título. E esse título, junto com o seu nome, apontava para a sua majestade. Ele passou a ser conhecido então como Augusto César, ou César Augusto, como está aqui na nossa tradução. E observe, irmãos, esse homem foi um grande imperador, um grande homem. Ele preparou os meios para o desenvolvimento do evangelho, sem saber. Naqueles dias, irmãos, Deus havia preparado através dos gregos o conhecimento, a linguagem. O mundo inteiro falava uma só língua. Isso já acontecia no primeiro século. A gente fica assustado hoje, porque isso está acontecendo de novo, mas já acontecia lá. O mundo inteiro falava a mesma língua, a língua grega. O mundo inteiro tinha uma cultura. César Augusto, ele
surge no cenário como aquele que implantou a chamada Pax Romana. A Pax Romana foi algo importantíssimo para aquele tempo. Foi no império, no governo de César Augusto, que as grandes estradas foram construídas. Muitas delas existem até hoje. Algumas das grandes estradas, das grandes vias que César Augusto construiu, perduram até hoje. E você pode dizer, pastor, o que é que isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver, meus irmãos, que depois da morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho teve o caminho aberto pela Pax Romana, que trazia estradas, que trazia segurança nas estradas. Por isso o apóstolo Paulo pôde fazer muitas de suas viagens, muitas ele fez no mar, mas ele também fez muitas de suas viagens andando por essas estradas romanas, com a segurança que era proporcionada, com o avanço, a prosperidade. A Pax Romana foi, acima de tudo, um tempo de prosperidade no Império Romano. E nós podemos ver, irmãos, Deus preparando o cenário para a chegada do seu Filho e para o desenvolvimento do Evangelho. O Evangelho pôde ser pregado porque todo mundo entendia uma só língua. Então o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua que todos entendiam. O apóstolo Paulo, onde ele chegava, ele podia pregar, porque todo mundo entendia e ele era fluente na língua. Os demais apóstolos, os demais cristãos por onde se espalharam. Então, irmãos, naqueles dias, nos dias que Deus preparou, o imperador, ele publicou um decreto, convocando toda a população do império para recensear-se. Observe, irmãos, o que havia sido planejado na eternidade, chega a hora de acontecer. A plenitude dos tempos havia chegado, Deus preparou tudo. O eterno entraria no tempo e Deus eterno desceria até nós. Lucas identifica o tempo do nascimento de Jesus. Isso aconteceu quando aquele decreto foi convocado, foi publicado. A população do império inteiro teria que se recensear, e isso afetava os judeus. Isso afetava José e Maria. Eles tinham que dirigir-se à sua cidade, a cidade de origem da sua família. Os historiadores vão dizer que esses recenseamentos eram muito comuns no Império Romano naquele tempo. E ele acontecia de tempos em tempos. Alguns historiadores vão dizer que a cada 14 anos acontecia um recenseamento desse. E o objetivo era recrutar soldados e também ter o conhecimento das famílias e de suas posses para a cobrança de impostos. Observe que o objetivo não era lá tão sagrado assim, não era lá tão espiritual assim. Os imperadores queriam saber de quantos soldados eles poderiam dispor para o seu exército, e também queriam saber da riqueza do povo para cobrar seus impostos. Então, observe, irmãos, José, ele precisa ir até Belém, porque Belém era a cidade da sua família, da sua casa paterna. O autor aqui do Evangelho, Lucas, diz no verso 2, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Isso aqui é um dado histórico, é um dado que nos mostra
aquilo que Lucas fala no início do Evangelho. No capítulo 1 ele diz que fez uma acurada pesquisa para relatar todos os dados, tudo aquilo que aconteceu. Ele está escrevendo para Teófilo. E ele diz: olha, Teófilo, eu fiz uma pesquisa acurada, uma pesquisa bem feita, para passar para você, para relatar a você tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que aconteceu, tudo que Jesus começou a ensinar. Então, ele está identificando aqui a história. O versículo 3 nos diz que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José era da família de Davi, precisou ir até Belém, porque Belém era a cidade de Davi. Observe, irmãos, Deus moveu todo o império para que a profecia se cumprisse, para que as suas promessas fossem realizadas. Porque observe, José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia, mas eles precisaram viajar para Belém, na Judeia, aonde Jesus deveria nascer conforme a Escritura, conforme as profecias. Eles precisaram fazer uma viagem, precisaram cruzar o país, precisaram fazer uma viagem de mais de 120 quilômetros, de 120 a 140 quilômetros. Agora imagine Maria grávida, em dias de dar à luz o seu filho, e eles não tinham um carro confortável para Maria andar, para levar Maria, não tinham um avião, não tinha nenhum meio de transporte adequado. Imagine aquela mulher próxima à sua hora de dar à luz, viajando em cima de um jumentinho, José guiando, para que pudesse chegar até Belém. E é interessante, irmãos, que Deus usou um decreto publicado por um imperador ímpio para cumprir os seus decretos, os decretos eternos, os decretos de Deus. Não era César Augusto que estava conduzindo as coisas, era Deus que estava no comando, na condução da história, como continua. E Deus mesmo fez com que todas as promessas, todas as profecias a respeito de Jesus se cumprissem. Vamos observar algumas delas. A promessa de que Jesus viria da semente da mulher, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de que Jesus viria da tribo de Judá, Gênesis 49:10, que diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, e a ele obedecerão os povos. A profecia de que Jesus viria da família de Davi, 2 Samuel 7,16, que diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Deus está falando aqui a Davi. A promessa de que ele nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A promessa de que ele nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Observe, meus amados irmãos, Deus comanda a história. O Natal não começou no dia 25 de dezembro do ano 1
da era cristã, como nós conhecemos. Nós sabemos que Jesus, ele divide a história. A história é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o Natal não começou ali. O Natal começou na eternidade. Observe que a Escritura diz que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A Escritura nos diz também que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus nos criou, o plano de salvação já estava preparado. Quando Deus criou o mundo e antes mesmo do pecado, o plano de salvação já estava pronto. Porque Deus comanda a história. Deus controla e conduz todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva desobedeceram e pecaram lá no Éden. Jesus não foi um segundo plano. Olha, já que Adão e Eva estragaram tudo, vamos mandar Jesus para resolver esse problema. Não foi assim. Jesus não foi um segundo plano, não foi um plano B. Ele estava prometido desde a eternidade. Agora observe, meus amados, José sai de Nazaré, vai para Belém, aquela viagem tão longa, tão difícil. Imagine Maria naquela situação. E é interessante, né, que a gente não vê Maria reclamando de nada. Alguém poderia dizer, e por que José não deixou Maria em casa? Veja, irmãos, nós já entramos em outros momentos nesses pormenores e não podemos gastar muito tempo aqui hoje, porque o nosso foco ele vai numa outra direção. Mas lembre-se, pairava no ar uma suspeita de adultério no nascimento de Jesus. Qual foi a primeira atitude de José antes do anjo? Deixar Maria. Como é que Maria aparece grávida? Se eles não estavam morando juntos ainda, não haviam tido nenhum contato. O anjo aparece a José e explica para José a situação. Mas, e o povo sabia? O anjo disse a quem? A José. Se José viaja, uma viagem tão longa dessa e deixa Maria, imagine o tamanho do problema que Maria ia ter que enfrentar. Em dias de dar à luz, agora abandonada pelo marido. Mas essa é a visão humana e prática que a gente tem para explicar. Mas o que é que está por trás disso? A promessa de Deus. Onde era que Jesus tinha que nascer? Em Belém. Se José não leva Maria, como era que Jesus nasceu em Belém? Então veja, irmãos, Deus usou o decreto de César Augusto, Deus usou toda aquela situação que foi criada, para que no dia do seu nascimento, Jesus estivesse no lugar onde ele tinha que nascer, e ele estava. Meus irmãos, que coisa grandiosa, que coisa tão grandiosa, nós observarmos como Deus faz as coisas e como Ele cumpre cada uma das suas promessas, como Ele cumpre cada um dos seus propósitos, dos seus decretos. Quando nós muitas vezes não estamos percebendo nada daquilo que está acontecendo, a gente muitas vezes não entende e diz, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada disso aqui. Eu tenho várias experiências nesse aspecto, talvez você tenha também. E é um exercício muito importante, irmãos, para o crente fazer, aquele que tem o conhecimento de Deus. Não ficar questionando e não ficar atribuindo culpa disso ou daquilo que acontece ou que deixa de acontecer. Mas, irmãos, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus e nós então entendemos que a nossa vida está nas mãos dele, quando nós entendemos que nós não estamos à deriva,
quando nós conseguimos entender que nós não estamos entregues à própria sorte, mas que nós temos um Deus que está conduzindo cada momento, cada passo que nós damos, em cada situação, e que tem tudo preparado para nós, nós podemos viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã sadia, robusta e vitoriosa, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tempestades. Porque em todas as situações, até naquele sofrimento de Maria, porque imagine o sofrimento, a mulher com 9 meses para dar à luz um filho em cima de um jumento, no sol, não sei se chovia lá, por onde eles estavam caminhando, não sei como era a alimentação, a higiene. Você pode imaginar 120 quilômetros, de 120 a 140 quilômetros essa distância, em cima do lombo de um jumento, uma mulher de 9 meses. Você pode imaginar a dificuldade que é uma viagem dessa? Mas em nenhum momento a mãe do nosso Salvador abriu a boca para reclamar e dizer: tudo culpa desse homem, por que não me deixou em casa? Não. Ela estava ali. O que foi que ela disse? Quando o anjo lhe apareceu e disse: Maria, você vai ser a mãe do Salvador, não tema. Dê uma olhadinha lá nesse mesmo evangelho de Lucas, quando o anjo chega para Maria e diz a ela, capítulo 1, olha o verso 38, veja qual foi a resposta de Maria ao anjo. Verso 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Veja, irmãos, aqui está a serva do Senhor. Você pode dizer isso? Nós podemos dizer isso? Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra conforme a tua palavra. E observe, irmãos, que Maria sabia o quanto que ela ia sofrer. Maria sabia o que ela iria ter que enfrentar. Ela sabia que uma espada traspassaria sua alma, como foi dito a seu respeito. Ela sabia que o seu filho estava destinado para a controvérsia de muitos, para a ruína de muitos. Mas ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meus irmãos, o quanto nós estamos dispostos a nos colocar à disposição de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. É muito fácil a gente cantar: Senhor, eis-me aqui, né? Vem transformar meu ser. Cantar é bom. O quanto nós estamos dispostos a isso? E olha que eu gosto de cantar, viu? Eu gosto muito de cantar. O quanto nós estamos dispostos a cumprir aquilo que nós cantamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós lemos e até ensinamos. A gente muitas vezes pega a Bíblia, abre, lê, prega, ensina. O nosso discurso é muito bonito, é muito bom, é maravilhoso, está tudo certo, tudo correto. Mas o quanto estamos dispostos a enfrentar e a sofrer as consequências? Porque as consequências não param por aí. Chegaram de viagem, aí então Maria levantou a mão para o céu e disse: graças a Deus, chegamos. José, as reservas, como é que está? Você fez? Aí José disse: eita, Maria, estava sem internet lá em casa antes da gente sair.
e eu esqueci de fazer as reservas, não deu para fazer. Vamos procurar um lugar para ficar. Olha o versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então José e Maria chegaram, Maria em cima do seu jumentinho, José puxando ali o jumentinho, chegou numa estalagem. Tem lugar aqui? Tem não, está cheio, vamos para outra. Eu me lembro, diz uma certa vez, numa das minhas muitas andanças, quando eu trabalhava no Correio e viajava tirando férias do pessoal, por tudo quanto era cidade aqui de Pernambuco. E eu cheguei numa certa cidade uma determinada vez, eu não vou dizer qual foi a cidade não. Eu cheguei numa certa cidade uma determinada vez, aí cheguei lá e disse, aqui não tem hotel não. Mas tem uma pousadazinha para ficar, tem não. Eu vou ficar como? Não pode dormir na agência, que não podia, né? Era proibido. Eu acredito que ainda é. O funcionário não pode dormir na agência. Aí a pessoa que eu fui tirar férias, que eu fui substituir, só tem uma casa que está fechada, tem uma cama lá, eu levo o ventilador para você, você fica lá. Tá bom, né? Então a primeira noite eu fiquei ali, fui, me dirigi até aquela casa, deixei minhas coisas, tomei um banho. Agora eu vou comer alguma coisa. Saí na cidade, era uma cidade, não é uma vila não, uma cidade. Saí na cidade. E aí eu saí procurando um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa. E eu não achava nada. Aí eu encontrei alguém na rua, cheguei numa praça, perguntei, aí disse, não, tem ali, aí me ensinou, tem uma lanchonete ali. Aí eu cheguei na lanchonete e disse, o que é que tem para comer? Ela disse, olha, tem cachorro quente não, tem hambúrguer, pastel e coxinha. Eu disse, veja um hambúrguer para mim. Eu não queria comer frituras, veja um hambúrguer para mim. Ela foi lá dentro, daqui a pouco ela falou, só acabou o pão. Minha filha, o que é que tem afinal de contas? Ela disse, só tem pastel. Então traga o que tiver que eu preciso comer. Fui dormir. Aí no outro dia, quando amanheceu, eu levantei. Disse, agora vou procurar uma padaria, ao menos uma padaria, para comprar um pão. Aí saí de novo na rua, peregrinando, né? Cheguei, encontrei, a primeira pessoa que encontrei disse, onde é que tem uma padaria? Disse, tem não. Disse, como é a história? Disse, mas tem algum lugar para comer essa hora? Disse, rapaz, essa hora, tu não vai achar não. Não tem não. Disse, meu Deus do céu, eu vou fazer o quê para comer? Disse, não, vai, tem um mercadinho ali, aí você lá vende pão. Que o mercadinho recebia pão da cidade vizinha. A padaria na cidade vizinha mandava, né? Então eu fui lá, comprei alguns pães, um negocinho lá para beber, um achocolatado, um pedacinho de queijo e levei e fui comer. E depois disse, não, eu tenho que resolver minha vida, não posso ficar aqui, né? Não tem condições de permanecer num lugar desse. Observe, irmãos, José e Maria estavam numa situação difícil. Não tem lugar para ficar. Qual foi o lugar que eles encontraram? Uma manjedoura, uma estrebaria. Os meninos cantaram aqui, se eu não estou enganado, eu acho que foi quando as crianças cantaram, que tem uma frase num dos hinos que diz que Jesus nasceu num coxo. Foi ali mesmo que ele nasceu. Não tinha reserva feita, José esqueceu. Esses homens, né? É um problema na vida das mulheres, né? Uns homens esquecidos, José não fez a reserva. Eu estou aqui brincando, né, irmãos? É claro que não havia esse sistema naquele tempo. Mas não tinha lugar para ficar.
Observe, meus irmãos, Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, ele nasceu numa estrebaria. Por quê? Porque não tinha lugar para eles na hospedaria. E a gente fica pensando, por que não havia lugar para eles na hospedaria? Será que era porque aqueles homens eram muito maus e disseram: é o Salvador que vai nascer e a gente não quer ele, então não tem lugar? Foi esse o motivo? Não. Quem era que sabia que aquela criança que estava no ventre daquela mulher grávida, em cima daquele jumentinho, era o Salvador? Mas assim se cumpriu, porque assim era o plano de Deus. E da mesma maneira como não havia lugar na hospedaria, não havia lugar na estalagem. Por quê? Porque ela estava cheia. Nós podemos aqui fazer uma reflexão, porque da mesma maneira, meus amados irmãos, há corações que estão cheios, que não recebem Cristo, que quando ele chega batendo, a pessoa diz: aqui não, aqui está cheio. E não é porque odeiam definitivamente. Tem gente que diz: não odeio Jesus, eu amo Jesus, mas eu não quero receber ele no meu coração, porque o meu coração já está cheio de coisas, cheio de pensamentos, cheio de desejos, de riquezas, de prestígios, de prazeres, cheio de negócios, e não tem lugar para Jesus. Eu não tenho tempo para essas coisas, não dá para eu parar, eu corro muito, eu sou um homem de negócios. Uma vez me disseram isso: eu não tenho tempo para essas coisas não, meu amigo, eu tenho muitas ocupações, eu sou um homem de negócios. E Jesus, Isaías nos diz que ele era o homem de dores. Ele foi o homem de dores. E as dores que ele sofreu foram por nossa causa. Ele se tornou homem. Ele se humilhou. E se humilhou até a morte. Morte de cruz. Observe, meus amados, Jesus nasce numa manjedoura, no lugar onde os animais estavam, no lugar onde os animais comiam e faziam suas necessidades. Jesus nasceu ali. Você pode imaginar isso? Alguns intérpretes da Bíblia, alguns comentaristas, estudiosos vão dizer que o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura significa solidão, rejeição, pobreza. Isaías nos diz que ele era o mais rejeitado, o mais desprezado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Mas foi ali que ele nasceu. Ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num lugar luxuoso, cheio de mordomias. Observe, amados, ele nasce numa estrebaria. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus. E ele nasce num lugar apropriado. Ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se fez pobre, e isso é a mensagem do nascimento de Jesus. É a mensagem do Natal. Talvez você esteja pensando: mas que mensagem é essa aí? A mensagem do Natal não é ceia? O que mais? Presente? Viagens? Comemorações? Alegria? Perdão, né? As pessoas se tornam tão perdoadoras no dezembro, no mês de dezembro. Aí outro dia o rapaz disse ali:
Que bom seria se todo mês fosse dezembro. Porque as pessoas se tornam tão boas em dezembro. Mas o que é, irmãos, a mensagem do Natal? O que é a mensagem do nascimento de Jesus? Alguém já disse que o Natal é um golpe no orgulho dos poderosos. Por quê? Veja as condições em que Jesus nasceu. E nós estamos celebrando, festejando o nascimento de Jesus. Mas nos lembremos disso, meus irmãos. Jesus nasceu em pobreza, em fraqueza, em dificuldade. E o texto nos diz: ela deu à luz o seu filho primogênito. E aqui é algo muito importante, irmãos, para a gente observar. Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus diz que José tomou Maria, sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o seu filho. Está lá no Evangelho de Mateus. Aqui no Evangelho de Lucas, ele está dizendo: ela deu à luz o seu filho primogênito. Tem duas palavras na Bíblia que são aplicadas a Jesus: primogênito e unigênito. Quando diz que ele é o Filho de Deus, o que é que ele é? Unigênito. O que é que significa a palavra unigênito? Único. Quando diz que ele era filho de Maria, ele é o quê? Primogênito. O que é que significa primogênito? Primeiro. Se tem primeiro, quer dizer o quê? Ao menos o segundo vai ter, né? Pode ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E a Bíblia nos fala dos irmãos de Jesus. Os próprios nomes dos irmãos de Jesus são mencionados. Mateus capítulo 13 vai nos dizer. Os três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos vão nos dizer que Jesus tinha irmãos. O livro de Atos também. A Escritura é muito clara quando ela diz que Jesus tinha irmãos. E é muito claro aqui quando ele diz que ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, o seu primeiro filho. Ele é o unigênito de Deus, mas ele é o primogênito de Maria. E isso em nada diminui a dignidade da mãe do nosso Salvador. Pelo contrário, observe que Mateus vai dizer que José só passou a conhecer Maria depois que o filho nasceu, depois que Jesus nasceu. A gente sabe que tipo de conhecimento é esse. Mas isso não traz demérito algum, pelo contrário, isso traz honra. Hebreus 13, verso 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Traz honra para o casal, o povo de Deus. Então não há dificuldade nenhuma aqui. Mas, irmãos, eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Até aqui nós fizemos a exposição do texto. Mas eu quero terminar trazendo algumas aplicações para os meus amados irmãos. Nós estamos falando sobre o nascimento do Rei, o nosso Rei, o Rei da Glória. Meus irmãos, devemos firmar sempre nossa alma no fato confortador de que o tempo está nas mãos de Deus. Ele sabe qual é a melhor ocasião para enviar o socorro ao seu povo. Ele sabe qual é a melhor ocasião para enviar a luz, para enviar o ensino, o entendimento, para cuidar do seu povo. Observe que
Isaías nos diz que o povo andava em trevas e no tempo certo, no tempo determinado, Deus enviou o seu Filho, trazendo luz para esse povo. Irmãos, nós estamos passando momentos tão difíceis e muitas vezes nós ficamos ansiosos, ficamos inquietos, vendo algumas dificuldades, problemas aqui, problemas ali, e por que não dizer problema dentro da igreja. E a gente fica ansioso, aperreado, agoniado para resolver essas coisas. Meus irmãos, não nos esqueçamos, Deus governa a sua igreja. Ele governa o universo e Ele governa a sua igreja, Ele governa o seu povo. E Ele sabe o tempo de cada coisa. Ele sabe o tempo. Conta-se a respeito de Martinho Lutero, reformador alemão, sobre um diálogo que ele tinha sempre com um dos seus grandes amigos, Philippe Melanchthon. Foi um dos grandes amigos de Lutero, seu braço direito na reforma. Para muitos, o grande intelectual, um dos grandes intelectuais da reforma protestante. Mas conta-se que Philippe Melanchthon era um tanto ansioso, era meio agoniado com as coisas. E conta-se que Lutero dizia, muitas vezes, ele dizia para ele: Filipe, deixa de tentar governar o mundo, já tem quem governe. Deixa de tentar querer fazer as coisas do teu jeito, no teu tempo. Tem paciência, porque no devido tempo, Deus fará todas as coisas e cumprirá todos os seus propósitos. A Escritura diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Portanto, meus amados irmãos, não nos esqueçamos disso. Deus está no controle, Deus está no comando da história. Observemos o lugar onde Jesus nasceu. Não foi na cidade da sua mãe, Nazaré. Não foi aonde seus pais estavam morando quando ele foi nascer. Havia a promessa de que ele deveria nascer em Belém, e assim foi, ele nasceu em Belém. Deus efetuou tudo aquilo que era necessário para que ele cumprisse as suas promessas. O imperador César Augusto, aquele homem tão importante, um dos grandes homens, um dos grandes nomes da história da humanidade, está entre os maiores imperadores de Roma. Ele achava que estava cumprindo o seu decreto. Não era. Ele estava cumprindo o decreto de Deus. Aquilo que ele fez foi cumprir o decreto de Deus. Portanto, meus irmãos, o coração do crente deve descansar ao se lembrar que Deus governa, que Deus reina, que Jesus exerce autoridade no mundo. Não devemos nos sentir inquietos, assustados, ansiosos. Não devemos temer os governantes do mundo. Nós devemos, irmãos, contemplar o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, que com sua mão poderosa está agindo, está governando e está conduzindo todas as coisas. Devemos entender, meus irmãos, como a Escritura nos diz, que toda autoridade na terra está debaixo da autoridade divina. E nada poderá acontecer se não for pela autoridade de Deus. E se não for cumprindo os decretos de Deus, seus propósitos. E quando os poderosos desse mundo se levantarem contra o Senhor e contra o seu ungido, como diz o Salmo de número 2, lembremos das palavras de Eclesiastes 5:8. Eclesiastes 5:8 diz assim: o que está alto tem acima de si outro mais alto. Pode ser o presidente dos Estados Unidos, que talvez, acredito que ainda seja considerado o homem mais poderoso do mundo. Ele está alto, tem outro mais alto do que ele.
Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. E por fim, amados irmãos, observemos a circunstância em que Jesus nasceu. Ele não nasceu numa casa luxuosa. Ele não nasceu num hospital importante. Ele não nasceu rodeado de cuidados. Maria não tinha plano de saúde. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar estranho, um lugar inadequado para uma criança nascer. Quando ele nasceu, ele não foi colocado num berço, um berço de ouro. Ele não foi colocado, né, ele não teve todo aquele preparo. Eu nunca me esqueço, né, quando minha esposa ficava grávida, tanto cuidado, tanto preparo, tanta coisa, tanto detalhe. E eu sei que as mulheres gostam disso, né? Preparar tudo, os detalhezinhos, as coisinhas, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo preparado, tudo padronizado. Jesus não teve nada disso. Ele foi deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aqui, meus irmãos, nós vemos a graça e a benevolência do nosso Deus para conosco. Jesus poderia ter nascido num berço de ouro, e ainda assim ele poderia ser o Salvador do mundo. Jesus poderia ter decidido viver com todo o poder, toda a pompa, toda a autoridade, toda a honra, porque ele nunca deixou de ser quem ele é Deus, o Rei dos Reis. Mas por amor a nós, ele se fez pobre. Ele nasceu pobre e ele viveu pobre. Ele disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Isso é amor. É um amor insondável. Um amor que não dá para explicar. Porque observe, quando foi perguntado a ele, João mandou perguntar se ele era o Cristo, se ele de fato era o Messias. Qual foi a resposta que ele mandou para João? Vá, diga a João: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. E ele vai dizendo, e ele termina dizendo: e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ao ouvir essa resposta, João sabia que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Que nunca nos esqueçamos, meus irmãos, do seu sofrimento, da sua humilhação, e que foi através do seu sofrimento que ele conquistou para nós a redenção eterna. Durante toda a sua vida, sofreu, se fez pobre por amor a nós, mas foi pela sua morte que ele conquistou a salvação para todos aqueles que nele creem. Que ele, pois, nos abençoe.